pertinho, amor. Oxe, o que é que tá acontecendo que nós estamos tão longe assim? Então deixa eu afastar assim, pra gente aparecer bastante. Boa noite, pessoal! Tudo bom demais? Hoje é o nosso segundo dia da nossa... Nós entramos agora 3 minutinhos antes, porque nós queremos dar esse tempo para vocês mandarem um convite para todo mundo, né? Para todas as pessoas que você conhece, né? Todas as pessoas que merecem estar com a gente. Esse tema é um tema muito delicado, necessário ser explicado para que a gente possa ir para o próximo passo, né? Afinal de contas, é uma dor quase cancerígena, né? Que é a traição. Então nós vamos aprender são essas, o que é que leva as pessoas a cometerem um adultério. Nós vamos conversar sobre quais são os prejuízos que traz, né? Que o adultério traz. Vamos falar sobre quais são as soluções, como é que a gente faz para resolver, não só quem comete o adultério, como quem sofre o adultério, né? E depois, quais são os ganhos que as pessoas vão ter a respeito de uma traição. Existe ganho? Existe. E a gente vai mostrar para vocês que existe. E hoje, de uma forma muito especial, a gente vai ter um casal convidado muito especial, que é o pastor Josué Gonçalves e a pastora Rose, sua esposa. Eles vão estar conosco falando sobre esse tema. O pastor Josué já tem 30 anos. 30? Mais de 30. Mais ou menos isso aí, ou mais de 30. Mais de 30 anos que ele tem trabalhado com famílias, né? Nós já tivemos a honra de servi-los, né, em congresso de casal. Ele me convidou ano passado. Ano passado? Retrasado. Para ministrar no congresso de mulheres. Ele tem sido essa voz também que tem se levantado na nação para ajudar famílias a não desistirem. Ele tem um projeto que eu acho fantástico, inclusive nós somos apoiadores do projeto dele, que é o SOS Casamento, uma clínica de recuperação para casamentos. Então, é uma das pessoas que eu conheço que tem mais autoridade para falar sobre esse tema, né? Não com experiência, né? Porque ele não viveu a experiência, nós vivemos essa experiência. E vamos falar também um pouco da nossa experiência, vamos compartilhar com vocês. E ele, como um mestre nessa área, porque ensina, escreve, faz seminários, ele vai estar com a gente também compartilhando sabedoria, né? Vai estar compartilhando com a gente alguns ensinamentos de como reverter essa situação, né? É isso aí. Pode falar. Tem jeito, tem solução. A gente acredita, né? A gente acredita que em Cristo existe transformação, existe restauração e existe solução, né? A gente tem experimentado isso, né, na nossa casa, na nossa família. A gente tem experimentado, a gente tem visto isso também em várias famílias aqui próximos da gente. Verdade. E a gente arde no nosso coração levar essa palavra de fé e de esperança para outras famílias, sabe? Se foi possível, né? Se foi possível acontecer essa restauração na nossa casa, a gente acredita que pode acontecer na sua casa também, entende? Verdade. A gente tem certeza absoluta, né? Que essa bênção que aconteceu na nossa casa, ela não é um presente só pra gente, né? Chega a ser óbvio isso, né? Na verdade, não é só pra gente, é para todos que creem, para todos que querem pagar o preço pela restauração. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço. Verdade. Né? O fracasso, né? O sucesso tem um preço, o sucesso da família tem um preço, o sucesso do casamento tem um preço e o fracasso também tem um preço. Verdade. E a gente acredita que o fracasso, o preço do fracasso, ele é mais caro, ele é mais alto. Verdade. Né? Uma família destruída, a gente acredita que esse preço ele é mais alto do que o preço que a gente paga pelo sucesso dela. Para restaurar. Para alinhar, para colocar as coisas, né, no seus devidos lugares. Nos devidos lugares e viver em paz. Né? Não tem coisa
não tem coisa melhor do que a gente viver em uma casa, né, em um lar, com paz e com alegria. É a gente curtir a jornada, né? O grande lance, né? Não existe família perfeita, não existe família que não vai ter problemas, Verdade. né? Na verdade, a gente tem que curtir essa jornada, sabe? A gente tem que passar pelas dificuldades juntos, celebrar as pequenas vitórias, entende? Isso é que tá a graça da vida, né? A graça da vida tá nisso. Tá, da gente se juntar. Pastor Josué já entrou aqui. Já chegou. Enquanto eu vou convidar o pastor Josué, eu quero te desafiar a mandar essa live, esse aviãozinho que tem aqui do lado, para no mínimo 10 amigas suas. As suas redes sociais com certeza tem mais de 100 pessoas. Você vai escolher pelo menos 10 amigas para entrar conosco. Ontem nós tivemos um recorde de pessoas que teve com a gente e na sua grande maioria depois mandou direct para mim dizendo assim: eu quero demais agradecer a minha amiga porque eu tava assim desesperada, orando, pedindo a Deus uma resposta, e eu recebi o direct de uma amiga minha, eu nunca tinha ouvido falar nessa página e tal, e de fato eu recebi uma injeção de ânimo. Então seja essa amiga que vai ser a voz, a porta-voz, né, de Deus. Ajude outras pessoas a ouvir essa mensagem. A gente acredita muito que cura, libertação, transformação e a revelação do amor de Deus pode acontecer a partir de hoje nessa live. Eu tô achando que 1 hora vai ser pouco hoje, viu? Eita. Então vamos lá, vamos convidar? Eu tô com esse sentimento. Manda aí o direct para suas amigas para a gente começar. Enquanto isso, eu vou chamar aqui o pastor Josué e a pastora Rose para estar conosco. Vamos que vamos. Eu tenho certeza que Deus vai trazer no seu coração a memória de alguém que merece estar aqui com a gente nessa live hoje. Boa noite, pastor Josué. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom demais, está falhando um pouquinho o áudio. Eu acho que daqui a pouco normaliza, não é? Daqui a pouco a Rose está aqui comigo também, tá? Tá falhando, pastor. Vamos, o senhor quer entrar e sair de novo? Ao contrário, sair e entrar de novo. Sair e entrar. Eu posso sair e entrar novamente. Tá cortando o seu áudio. E a imagem tá fechada, tá travada. Peraí, voltou? Pode. Agora voltou. Tá. Eu vou desativar algumas coisas aqui para a gente poder, então, não ter nenhuma interferência. Só um momentinho aí. Tá. Gente, daqui a pouco, quando a gente começar, como eu sempre falo para vocês, a gente para um pouco os comentários para isso evitar que sobrecarregue a nossa live e a gente também venha travar. Quando faltar alguns minutinhos para a gente encerrar, a gente vai abrir de novo os comentários para vocês fazerem algumas perguntas, se der tempo, porque o Beto está achando que 1 hora hoje vai ser pouco, né, Pastorzão, boa noite, obrigado aí pela presença do senhor aqui conosco. Eu creio que vai ser muito especial e eu estou achando que 1 hora vai ser pouco, hein, pastor? É verdade, porque esse é um assunto que requer uma reflexão profunda e bastante abrangente, não é verdade? É verdade. Muito feliz de ter o senhor aqui com a gente, né? A pastora Rose deve daqui a pouco estar entrando aí no ar. Não sei se ela vai conseguir estar com a gente. Vai sim, mas vai, né? Daqui a pouco ela vem. Mas a gente estava aqui nesse minuto, inclusive, falando do seu ministério, né? Do Ministério da Família, porque na verdade não é o ministério do pastor Josué, é da família. Todos estão, até os netos estão já, né? É verdade. Fazendo com que a palavra de Deus seja semeada. A sua clínica, eu estava falando da clínica do SOS Casamento, de tudo que você tem feito aí. Já tem mais de 30 anos, não tem, pastor? Não, esse ano faz 30 anos que a gente trabalha com famílias e casais. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava entregando um porrinho. Oi, pastora Rose. Tá toda bonita? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Pastora Rose não aparece muito, viu, gente? É um privilégio para vocês estar vendo essa mulher aqui, viu? Para nós, né? Ela é a mulher dos bastidores, mas o pastor Josué, se não fosse essa mulher, né, pastor?
Com Essa certeza. mulher, essa mulher domina, resolve, desenrola, faz tudo. Eu tive com Tudo eles, com né, excelência, tudo com e com excelência. excelência. O que é impressionante é no volume para 1.500 pessoas e ela consegue fazer num nível de excelência que eu nunca vi igual. Eu digo, Beto, eu vou ter que ralar muito um dia para chegar perto dessa mulher, viu? Mas glória a Deus, eu estava falando um pouco sobre o ministério de vocês, sobre o que vocês têm feito no Brasil. Para nós já foi é uma honra, né? Também a gente já serviu algumas vezes o ministério, os projetos. A gente pode falar um pouquinho mais disso no final. E eu acho que a gente já podia entrar no assunto, né? Porque, como o Vamos senhor lá. falou, tem muita coisa para a gente conversar, né? Com certeza. Ô, Rose, você quer dar um oi para eles? Eu falei já. Já falei oi. Falou! Falei boa noite, já não falei. Pastor Josué, Bom, vamos lá. pois Deixa não. eu falar uma situação. Na verdade, aqui a gente está aqui na minha página. 98% da minha página são de mulheres, né? Nossa audiência é de mulher. E é uma demanda diária que eu tenho. Elas me perguntam o tempo todo. Primeiro, elas se acham muito injustiçadas. A gente sempre fala direcionado para a mulher, mas eu quero deixar muito claro que o erro, né? Como também consertar o erro, é um princípio que serve para o homem e para a mulher. E a gente sempre Uhum. fala direcionado à mulher. Alguns homens entraram na minha página falando, sabe? Você só fala do homem que trai e a mulher que trai. Eu digo, gente, é a mesma coisa. É o mesmo princípio, é o mesmo processo de cura, é o mesmo processo de arrependimento. Mas como a audiência maior de mulheres, a gente sempre fala mais direcionado para as mulheres. Então, as mulheres, elas vêm muito com essa dor da traição, trazendo esse sentimento de injustiça, porque, de fato, nada justifica uma traição, mas elas se sentem incapazes de superar essa dor, é como se elas não conseguissem romper, né? E elas sempre se perguntam, é uma pergunta que elas fazem assim o tempo inteiro, por que eu fui traída? Então eu acho que vale a pena a gente começar perguntando aí pela experiência de vocês. Pastora Rose fica caladinha, mas de vez em quando ela vai falar umas coisinhas assim, só para dar um complemento, né, pastora? O que vocês acham que nesse tempo, principalmente, a traição ela está tão latente nos casamentos e na sua grande maioria ainda é relacionada ao homem para a mulher? Quais são as raízes? O senhor já tem esse diagnóstico? Por que os homens traem? Por que inclusive o negócio está tão terrível que agora até as mulheres, que antigamente a gente nunca ouvia falar, já estão nesse comportamento, né? Veja só, geralmente a grande ênfase é sobre o homem, porque nós ainda carregamos resquício de uma cultura extremamente machista. Então, por causa dessa cultura machista, ainda o peso cai sobre a mulher com muito mais força do que sobre o homem, não é? Mas, na verdade, em função de um liberalismo, em função da própria facilidade na comunicação pública hoje, então é mais comum, então um pouco mais comum hoje você ouvir falar que as mulheres estão traindo também. Não acredito que tanto quanto os homens, mas também estão traindo muito. Agora, eu tenho aqui catalogado, até faz parte de uma palestra que eu dou, 7 causas não neuróticas do adultério e 7 causas neuróticas do adultério. Então, por exemplo, insatisfação sexual no casamento que leva à busca de compensação. Esta é uma causa. Quando há uma insatisfação crônica no casamento, isso leva o homem ou a mulher em busca de compensação. A perda de atração pelo companheiro ou pela companheira. O desejo sexual vai ficando reprimido e as fantasias vão se multiplicando até levar ao adultério. E essa perda de atração tem 2 motivos. Ou, por exemplo, a mulher se descuida completamente, ou o homem se descuida fisicamente. Outro dia, uma senhora disse para mim e para a Rose, olha, o meu marido, ele ganhou tanto peso que quando eu olho para ele, eu não tenho nenhuma inspiração, nenhum desejo. Então, esse
descuido que leva à perda da atração pode sim, entendeu? Vulnerabilizar o homem ou a mulher e empurrá-lo para uma situação de adultério. Terceiro, a excessiva absorção no trabalho, que pode produzir no outro uma sensação de rejeição e abandono. Por que é tão grande o número de infidelidade, por exemplo, entre os médicos? Não é porque eles são mais mau caráter do que os outros, não. É a excessiva absorção no trabalho. Por que é grande o número de infidelidade entre comissários e pilotos de avião? Por causa desta absorção excessiva no trabalho. Por que por exemplo, é grande o número de infidelidade entre os caminhoneiros? Por causa do longo período fora de casa. Que fica fora. É uma das causas, entendeu? O tédio que vem da repetição da rotina e que gera indiferença sexual e emocional. Eu sempre digo o seguinte, que a rotina ela é muito boa no trabalho, ela é muito boa na escola, ela é muito boa em vários lugares. Agora, no casamento, a rotina ela pode matar o desejo, a atração. Extensos períodos de ausência. É o que eu estava falando. Dos comissários, dos pilotos, dos motoristas de caminhão, dos médicos e dos pastores, muitas vezes. Esse extenso período de ausência em casa, a pressão do estar longe da casa durante longos períodos de tempo pode ser esmagadora. Doenças físicas de vários tipos, gestações sucessivas, se não houver realmente maturidade, se não houver compreensão, se não houver inteligência emocional, espiritual, pode vulnerabilizar os dois, levando a uma situação de adultério. A ausência de temor a Deus, para mim, é a principal de todas as causas. As outras causas que eu citei não justificam. Vulnerabiliza, certo? E facilita a ação do diabo. Agora, mesmo que você estando ausente, mesmo que você esteja trabalhando muito, se você mantiver uma relação profunda com Deus, vai haver temor no seu coração. E em havendo temor no seu coração, consequentemente, você vai dizer não ao pecado. Mas tem causas neuróticas também do adultério. Por exemplo, os mimados encaram caprichos temporários como necessidades básicas. São esses caras com esse complexo de filho mimado. Os narcisistas se consideram irresistíveis. Adultério para eles é uma experiência de autoengrandecimento. Isso é uma causa neurótica do adultério. Os fujões, que estão fugindo não apenas de si mesmos, mas da própria vida. Eles usam o adultério para fugir da própria vida real. E como não é possível, eles vão, então, se afundando nesse lamaçal cada vez mais. Os imaturos, que precisam constantemente provar sua masculinidade ou a sua feminilidade. Então, o adultério, muitas vezes, é a evidência de uma imaturidade, não é? Os inseguros são pessoas que se autodesvalorizam, não se respeitam, não têm autoestima, usam o adultério para tentar se afirmar. Os vazios, estes vão tendo relacionamentos promíscuos para encobrir a falta de nexo dentro de si mesmos. E nós temos os vingativos, aqueles que tentam, na verdade, dar o troco para o outro se vingando. Então, na verdade, eles vão tentando justificar o seu erro a partir do erro do outro. Então, são algumas das muitas causas que podem levar uma pessoa ao adultério. É interessante, você está falando isso aí. Antes de começar a live, eu estava conversando com o Beto que um dos diagnósticos nos acompanhamentos que eu fui fazendo dos casais é impressionante como as pessoas que cometem adultério, elas têm uma fragilidade na sua autoestima. É impressionante como, às vezes, a gente acha que não, a pessoa está fazendo isso porque ela se acha, e na sua grande maioria, elas não se acham. E aí acabam que elas precisam dessa fuga externa
para meio que tentar compensar algo que internamente eles não estão bem. Só que é uma coisa que eu estava conversando com o Beto que é muito interessante, é que as pessoas elas acham, né? Elas acham que a aventura externa, que é o adultério, é gostoso de viver, né? Elas têm esse falso prazer. Só que esse falso prazer tem um preço muito alto que se paga, né? Muito alto. E eu lembro que quando eu conversava com o Beto, a gente sempre conta a nossa história. Pastor José, eu falei, a gente tem autoridade para falar traição e vocês têm autoridade ministerial. Graças a Deus, né? Mas a gente sempre fala e a gente gosta de compartilhar porque a gente acredita de verdade que é possível sim você ter vivido essa situação. Óbvio que a gente precisa compreender, e eu acho interessante a gente compartilhar, que quando o senhor citou essas raízes, sensacional. Por quê? Porque a partir de um conhecimento da raiz, se você está disposta a restaurar o seu casamento, o que é que você vai fazer? Você vai ajudar a essas raízes serem arrancadas. Se o seu marido tem autoestima baixa e ele está cometendo adultério fora, você tem que ser a pessoa mais adequada para levantar a autoestima do teu marido, e não uma garota de programa, e não um amante, e não outra pessoa. Se o seu marido é narcisista, sei lá, todas as condições que o senhor colocou aqui, você como esposa sábia, né, e que deseja de fato reconquistar, não perder sua família, isso é uma chave fantástica para você ter munição para guerrear a favor da sua família, né? Então, óbvio e evidente, eu gosto sempre de enfatizar que o que nós compartilhamos aqui não justifica, mas explica. Sim, claro. Não justifica, porque traição não tem justificativa, mas ela pode te explicar e te ajudar a traçar uma estratégia para neutralizar tudo isso, para conquistar o terreno de volta, né? Então, e eu acho muito bom quando o senhor fala isso, porque eu acredito que já tem muitas mulheres aqui já fazendo o seu autodiagnóstico, né? Porque, na verdade, não dá para resolver uma situação se você não tiver clareza do que está gerando aquilo, né? Então, eu acho interessante o senhor começar a fala falando sobre esses pontos, até para que cada casal, cada família que está nos ouvindo aqui nessa noite possa fazer o diagnóstico e ter essa clareza de qual o problema que está acontecendo, né? Para poder juntos atacar essa situação, né? E o importante... Pois não, pastor. Só interrompendo um pouco, até porque se você vai ao médico e o médico te dá um remédio para resolver o problema da febre, mas não descobre o que está causando a febre, perfeito, a febre vai voltar e você vai continuar num processo de morte. Então, nós precisamos, a partir desse efeito, descobrir, entendeu? Qual é a causa. O adultério é a febre, né? Exatamente. O adultério é a febre no casamento. Exatamente. O adultério é a febre. Mas existe uma causa, certo? Por exemplo, poxa, o meu marido reclamou várias vezes que eu precisava ser mais presente. Inclusive, a Rose, esses dias, respondeu sobre isso, que um dos conselhos que ela daria para uma mulher que realmente quer ser uma mulher ideal, se preocupe com a sua vida sexual no casamento. E também, tudo isso que foi falado, eu acho que é legal, porque muitas mulheres se vitimizam muito, né? Quando acontece um adultério, elas só olham o problema do adultério, mas elas não conseguem parar para olhar ela mesma, né? Mesma. Eu acho que assim, a gente tem aconselhado muito, e muitas vezes eu pergunto, falo, você nunca errou? Você acha que você foi uma mulher perfeita, uma mulher presente, todos esses quesitos você era 10 e teu marido foi um canalha e te traiu. Só isso, você não teve nenhum erro. Aí geralmente elas, eu realmente não fui presente, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então assim, não é o que você está dizendo. Não justifica, não dá para você chegar e falar, a culpa é da mulher, né? Mas é bom para a pessoa fazer uma autoanálise e também se colocar no lugar do outro, né? Com certeza. Qual que é a parte de cada um no processo, né? Na verdade, essa Ninguém febre... sozinho, né?
Não, com certeza, tanto os bônus, né, como o ônus dentro do casamento, né, sempre tem a participação dos dois, né? Quando a gente Isso. vai aconselhar um casal, a gente sempre fala assim, não tem aqui que um está fazendo tudo certo e o outro está fazendo tudo errado. Na verdade, a gente vai ouvir, porque com certeza tem falha dos dois lados, né? Tem ajuste para fazer dos dois lados. Seria até falta de maturidade, de sabedoria, alguém achar que não tem nenhuma participação num processo de adultério dentro do casamento, né? Seria ingênuo, né? Falar assim, eu não tenho culpa de nada disso, né? Assim, seria Interessante nessa experiência, eu lembro que no primeiro processo que eu vivi que o Beto confessou que ele queria mudar e ele tinha começado a caminhar com Jesus e ele veio confessar os erros dele para ele se purificar e tal. Eu lembro que eu tive uma grande experiência, porque quando ele me falou tudo isso, eu tenho um negócio que eu vou para dentro do banheiro e eu vou pedir a Deus respostas, né? E eu fui para dentro do banheiro, eu chorava muito, porque de fato a traição ela é uma dor assim, no mais profundo do profundo, tanto que o divórcio, né, que normalmente depois de uma traição, ele é tratado pela psicologia o mesmo tratamento de uma morte. Então, a Porque tem o traição é período como de se luto, fosse né? o se luto. fosse uma morte, um luto, né? E ali eu fui para dentro do banheiro, eu fui orar e eu fui perguntar para Deus, eu disse assim, Deus, mas que coisa louca! Como é que pode o Beto ter cometido isso, ter feito isso, e logo com quem ele me traiu? E eu fiquei naquela condição. E eu perguntei para o Espírito Santo. Eu disse assim, Espírito Santo, o senhor pode me dizer por que eu vivi tudo isso? Por que meu marido fez isso? Por que ele escolheu essa pessoa? E eu lembro que Deus falou assim para mim, filha, você precisa compreender que os homens têm as necessidades, o seu marido tem a necessidade que você não está suprindo. O homem precisa ser honrado, respeitado, admirado. E hoje, ao invés de você se comportar dessa forma, você compete com ele. Você compete intelectualmente, você compete financeiramente, você compete culturalmente, então você compete em todas as áreas. E nela, naquela menina inferior que você olha, ele percebeu nela uma admiração da parte dela, respeito, né? Gente, e eu conto esse testemunho, meu marido está aqui do meu lado, nós restauramos nosso casamento há 11 anos, em absolutamente nenhum dia eu usei isso contra ele, nem joguei na cara dele, pelo contrário, a gente fala isso com uma alegria no nosso coração, porque fomos curados, porque fomos de fato, somos livres da dor, né? Mas a gente fala como um testemunho para inclusive inspirar e encorajar vocês. Exatamente, a gente trabalhou juntos, né? Chegou um dia que eu abri o coração, cheguei para a Nath e falei tudo que estava acontecendo, né? Tudo que estava escondido. Então eu coloquei luz sobre tudo aquilo e pedi a ajuda dela. Chegou o dia que eu pedi, eu falei, Nath, eu quero ter uma vida diferente, eu quero agir diferente e eu estou precisando da sua ajuda. Ela olhou para mim e aí ela fez a seguinte pergunta: você realmente quer mudar esse seu comportamento? Você tem esse desejo no seu coração de ser uma pessoa diferente? Eu falei, tenho. Ela olhou para mim e falou assim, pois eu vou te ajudar. Então, quando ela chegou e falou assim, vamos juntos encarar essa situação, onde a gente falou aqui no começo de entender o que é que estava acontecendo e atacar aquela doença, né, na comparação que a gente está fazendo, a gente conseguiu curar aquela doença, né, e conseguiu reverter todos os prejuízos que a gente estava vivendo por causa do adultério, porque é impressionante, eu acho importante pontuar aqui, antes da gente entrar na parte da solução, relembrar sobre os prejuízos do adultério, né? Os prejuízos que você traz para dentro de uma casa, que você traz para os dois, né? Para o casal, traz um prejuízo enorme para os filhos, para a descendência, né? Você imagina os filhos dentro de uma casa onde está vivendo tudo isso, né? Então, eu sempre comento que o adultério ele traz alguns prejuízos no corpo, na alma e no espírito. Então, eu costumo falar, né, quando a gente está ministrando para casais, que o adultério você pode trazer doenças, né? Doenças venéreas, doenças no corpo. Essa é uma coisa que é seríssima, né? É seríssima e que tem que ser
lembrada, traz doenças na alma. Como foi dito aqui, as pessoas acham que vão encontrar alegria E prazer. E na verdade, o adultério, né? Ele escraviza na mentira, né? A alma fica escravizada na mentira, né? A pessoa que comete o adultério, né? É interessante porque o Beto está falando da parte da pessoa que comete o adultério, né? Porque as pessoas acham que não, o cara que está cometendo adultério, ele está bem. Ele está se não divertindo, tá bem. Ele está feliz, né? Ele tá bem. E, na verdade, muito pelo contrário, né? Aquilo ali é totalmente falso, é totalmente enganoso. A Bíblia diz que o pecado leva à morte, né? Então, assim... Ao invés de estar tendo prazer, está morrendo, né? Pouco a pouco. Você acha que está tendo prazer, mas, na verdade, você tá se prejudicando, né? Mais cedo ou mais tarde, o que é importante essa fala? E eu falo com autoridade porque fiz. E eu passei por isso. Eu dentro da minha alma, eu estava corroído. Por dentro eu estava totalmente detonado. Sem paz, eu não tinha paz de alegria, não tinha paz, não tinha alegria. Eu entrei num processo de depressão. Tinha que beber. Porque você não tem como ficar bem, você não tem como ficar bem fazendo o que é errado, entende? Deixa eu colocar para você aqui, para vocês, a partir da experiência de Davi. Davi teve um caso com Betseba, esposa de um dos seus oficiais. Isso está lá no capítulo 12, se não me falha a memória, de 2 Samuel. Olha só, o adultério leva o homem à marginalização espiritual e moral. A primeira coisa que acontece quando um homem adultera é que ele se torna um marginal moral e espiritual. Ou seja, ele perde completamente a sua autoridade. Isso é muito sério, né? É muito sério. Alguns dizem que depois do pecado, não é? Os filhos de Davi cometeram atrocidades. Por exemplo, Aminon estuprou Tamar, certo? Absalão matou Aminon. E há um silêncio de Davi. E muitos dizem que Davi silenciou porque ele perdeu a autoridade para corrigir os filhos naquele momento. O adultério perturba emocionalmente o casamento. Por quê? Porque quando vocês estão completamente resolvidos nessa questão, mas quando não há uma solução, quando os dois estão juntos, mas não está resolvido, o que acontece é que um aprisiona o outro através de um sentimento de possessividade, um ciúme doentio. O adultério endemoniza a cama do casal. Hebreus 13:4 não é? Diz, digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como leite sem mácula, porque aos adúlteros Deus os julgará. Então, o adultério produz inibição sexual, interrupção sexual e aversão sexual. E agora, preste atenção, porque isso acontece de uma forma muito clara na vida de Davi. O adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. Eu sempre uso, mulher e o homem aliançados, eles formam o telhado de proteção sobre os filhos. Então, quando um cai, os filhos ficam desprotegidos. E o outro perde o apoio. Então, além dos filhos ficarem desprotegidos, o outro fica vulnerável. Então, é por isso que, muitas vezes, quando a gente vai tratar uma mulher que adulterou, e é muito interessante, quando você está com um casal e a mulher diz que adulterou e o homem não reage como alguém que foi ofendido, pode ter certeza que ele adulterou também. Quase sempre, quando a mulher adultera, o homem adulterou primeiro. Por quê? Porque um cai e o outro fica desprotegido. Por isso que quando há uma restauração, como aconteceu com vocês, essa cobertura volta, certo? E aí os filhos voltam a estar debaixo, certo? Dessa cobertura.
Então, é muito sério. O adultério de um expõe o outro, não é? O adultério afeta diretamente a vida financeira do casal. A maioria, não é, dos casais que passam por essa experiência quebram financeiramente. O Quebra. adultério implica também no princípio ativo do escândalo e da decepção. É interessante que quando Davi peca, aí Absalão, lá na frente, toma o poder, e aí Davi tem que sair do palácio, e aí quando ele está fugindo do palácio, saindo do palácio, Simei, certo? Apedreja Davi e o amaldiçoa. E aí até um dos valentes de Davi quis matar Simei. Aí Davi disse, não, deixa, porque é Deus quem está por trás disso. Ou seja, esse apedrejamento moral faz parte de uma metodologia pedagógica de Deus para corrigir Davi. Davi entende isso e Davi aceita isso, certo? Então percebem todos os que estão nos assistindo aí que as feridas provocadas pelo adultério são terríveis, são profundas. E se as pessoas tivessem consciência disso, né, Rô? Jamais elas cometeriam esse pecado. O problema é que elas não têm consciência, né, pastor? Quando a gente fala para alguns casais, inclusive uma das coisas que a gente tem percebido é que quando existe essa condição espiritual, porque o adultério ela tem uma ação demoníaca por trás, né? É impressionante como até no mundo espiritual um auxilia o outro. O homem comete adultério e aí ele está ali com os demônios. A mulher que sofre adultério, ela fica debaixo de um principado de Leviatã. O orgulho dela fica forte. Ela não consegue abrir mão do seu orgulho, porque o ego está ferido, ela não perdoa, ela não dá essa condição. E aí ela acha que a solução é o divórcio. Né? Várias mulheres mandam mensagem aqui para mim, Nath, não tem jeito, eu vou me separar. Eu digo, se você acha que a separação é a solução, eu quero te dizer que você está puxando o próximo abismo. Né? Porque um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado quando ele não é perdoado. E é interessante, eu não sei se vocês conhecem, eu gosto muito de ouvi-lo, é o doutor Pedro Calabres. O doutor Pedro Calabres, ele é um especialista quando se trata de mente, de cérebro, não é? E vale a pena ouvi-lo. E ele diz o seguinte, ele diz que quando uma pessoa fica apaixonada, tem uma parte do cérebro que é a parte que a gente usa para tomar as decisões. E ele diz o seguinte, quando uma pessoa fica apaixonada, essa parte do cérebro ela sofre uma deformação. Por isso que ele chama paixão de demência temporária. Demência temporária. Ele diz que a paixão é uma demência temporária, que dura de 8 meses a 2 anos. A pessoa ela fica sem possibilidade de tomar decisões acertadas. Por isso que, quando uma pessoa diz assim, eu também tenho o direito de ser feliz e agora eu encontrei um anjo, na verdade, ela está vivendo uma loucura, uma demência temporária. Por isso que, quando passa essa demência, ela cai em si e ela diz, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz na minha família? O que eu fiz no meu ministério? O que eu fiz na minha empresa? Verdade. O que eu fiz dos meus filhos? Certo? Por isso que, se nós estamos falando aqui, há pessoas que estão querendo tomar uma decisão radical nesse tempo de envolvimento extraconjugal, você tem que acordar para a vida e entender que você está num estado de demência. Essa é a verdade. A Bíblia fala, né, que o adultério deixa você fora de si. Exatamente. Né? E é exatamente isso. Inclusive, uma das coisas que eu percebo, isso é tão real, pastor, que quando as pessoas estão nessa condição, os homens ou as mulheres que estão na condição do adultério, eles ficam nessa crise. Parece que eles têm um lado consciente, um lado inconsciente, o tempo todo oscilando. Então, quando eles estão conscientes, eles querem a família de volta. Quando está inconsciente, ele prefere a amante. E ficam nessa oscilação. Agora, eu queria, pastor, vamos lá. Algumas mulheres já estão nos assistindo, já conseguiram fazer alguns diagnósticos. Como é que a gente faz para ajudar essas pessoas efetivamente a superar uma traição e resgatar
e resgatar esse relacionamento com Deus, consigo, com o cônjuge, perdoar, viver realmente o processo da transformação. Ó, o primeiro passo, o primeiro passo é o que o Beto disse. O primeiro passo é a confissão sincera. Tudo começa com a confissão sincera. Olha o que a Bíblia diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Tá? Um outro versículo que eu sempre cito, 1 de João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí algumas pessoas dizem assim, não, se eu contar para minha esposa, o casamento acaba. Se eu contar para o meu marido, o casamento acaba. Ó, na verdade, o seu casamento já acabou. Agora você tem que trabalhar na restauração dele. Na verdade, você tem que trabalhar na restauração dele. Por que que a Bíblia diz confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis? Por quê? Porque o mundo espiritual, ele trabalha com legalidade, certo? Ou seja, trevas é área de jurisdição de Satanás. Luz é a área de jurisdição do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não opera nas trevas. O Espírito Santo não opera na mentira. O sangue de Jesus não é validado na mentira. Aonde há mentira, há trevas. E aonde há trevas, o sangue de Jesus não é validado. O Espírito Santo não tem legalidade para trabalhar. Porque o príncipe das trevas é o diabo. Por isso que o diabo vai fazer de tudo para que a mulher, para que o homem não confesse. Não confesse. Porque quer mantê-los cativos nas trevas, que é território de jurisdição dele. Agora, quando então ela decide trazer para a luz, aí o Espírito Santo diz, aqui é a minha área. Aqui eu trabalho. Aqui eu aplico o poder do sangue de Jesus. Por isso que diz, ó, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, aí sim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu e a Rose, a gente pode dar testemunho aqui, né, Rose? Sim. Quantos casais que a gente sabe que confessou e que o casamento acabou? Você lembra de algum? Não, geralmente, quando há confissão e arrependimento. A cura, realmente, né? Porque o que é arrependimento? Arrependimento é tristeza pelo pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Certo? Aí, qual que é o segundo passo? Qual é o segundo passo? O segundo passo é que esta confissão sincera precisa ser sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Então, uma confissão sincera que precisa ser sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Por quê? Às vezes o marido confessa, mas ele não muda. A mulher confessa, mas ele não muda. Em que sentido eu estou falando de mudança? Muitas vezes é necessário parar de frequentar alguns ambientes. Muitas vezes é necessário você cortar relacionamentos. Muitas vezes é necessário você até sair da empresa que você está. Olha o que Jesus disse. Olha que interessante o que Jesus disse. Se o seu olho direito fizer pecar, ele não disse assim, ó, compra um Ray-Ban. Compra um Ray-Ban. Se o seu olho direito fizer pecar, põe um tampão aí, ó, põe um tampão. Não. Jesus disse, ó, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o. Ó, se a sua mão direita o fizer pecar, não é para engessar, entendeu? É para cortar. O que Jesus está falando? Jesus está falando de uma decisão radical.
Um dia Amém. uma mulher me procurou e disse assim, Amém. pastor, lá na empresa que eu trabalho, o supervisor me trata com muito carinho, me traz presente, me dá bom dia romântico, já me levou para almoçar com ele. E o supervisor, nitidamente, ele quer me seduzir. E eu confesso para o senhor que eu estou gostando do jogo da sedução. Porque ele faz tudo que o meu marido não faz. O que o senhor acha? Eu disse, o que eu acho? Hoje é sexta-feira. Segunda-feira você vai no departamento pessoal da empresa, pede a conta e nunca mais volta lá. Pô. Ela disse, mas e meu trabalho? Eu falei, então é o seu olho, arranca ele. Ah, mas e o meu salário? Então é a sua mão, corta ela. Jesus falou, entendeu? Mas, pastor, e como fica então o meu trabalho, meu salário? Eu falei, o que é mais importante? O que tem mais valor? A sua família ou o seu trabalho, o seu casamento ou o seu trabalho, a sua honra ou o seu trabalho, a sua salvação. Então, tem momentos que você tem que jogar o celular fora, pô. Dependendo da situação, você tem que jogar o chip fora. Tem momentos que você fala, ó, eu vou mudar de banco, eu não vou mais naquele banco lá, entendeu? Ó, eu não vou mais almoçar naquele restaurante, ó. Por quê? Porque lá está Abandonado. a pessoa, lá está o ambiente, lá está o cenário onde tudo aconteceu. É fugir Então, da aparência do mal, né, pastor? Exatamente. Então, por exemplo, tem pessoas... Pô, pastor, como é que eu me livro da pessoa com a qual eu me apaixonei? Corte todo o vínculo, pô. Corte todo o vínculo. Rede Senão você não social, vai se WhatsApp, desvincular. Você não vai esquecer. Isso não vai ser apagado da sua cabeça. Você vai continuar linkado a essa É pessoa. verdade. Então, E aí é você não preciso essa abandona. confissão ser sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Aí é preciso haver liberação de perdão, porque não existe cura da alma que não passe pelo perdão. Não existe. Verdade. Não, você pode procurar na Bíblia, procurar em manuais de teólogo, procurar onde você quiser. O perdão da alma a cura da alma necessariamente passa pelo caminho perdão. do perdão. Isso é cirúrgico. E isso é cirúrgico, não tem como. Um outro aspecto importante é que aquele que confessa precisa dar um tempo para o outro assimilar o golpe. Porque tem gente que pensa que confessa na sexta e na segunda o outro vai estar assim a mil maravilhas, Feliz da vida. Não, não é assim. Eu costumo comparar um adultério com uma fratura, entendeu? Uma situação de traição e de confissão como uma fratura. Então, quando você fratura uma perna, qual que é o processo? Você vai para o médico, o médico tira lá uma radiografia, fala, quebrou em 3 lugares. Aí faz uma cirurgia para corrigir alguma coisa, depois tem o gesso, aí passa 30 dias, às vezes 60 dias com o gesso, e dói, não é fácil. Depois o médico fala, não, falta mais 10 dias, vamos deixar mais 10 dias. Aí quando termina esse processo, aí vem então a fisioterapia. Aí dói pra caramba. Aí depois ainda fica dolorido por mais 3, 4, até que então o osso realmente fica bem colado e sedimentado e resolvido. Aí a pessoa fica até mais forte na área que quebrou do que nas outras áreas, certo? Mas isso leva quanto tempo? Leva 1 ano. Você está me entendendo? Então, não por isso que quem vem na nossa clínica aqui, eu deixo muito claro para eles. Aqui é o início de um processo. Perfeito. Se você não entender que é um processo, você se frustra. Não é verdade? Não é automático. Porque não é mágico. Não é automático. Não. Entendeu? Mágica, e aí não tem mágica. É um processo de cura. Houve um trauma e esse trauma vai ter recaída. Eu creio que a Nathalie passou por isso. Entendeu? Sim. 3 meses depois chora. E, meu Insegurança. Deus, aí,
Aí o Tudo. espírito vem, consola, usa pessoas, aí 6 meses depois dá uma outra recaída, já menor, até que você chega no estado que vocês estão, aonde você lembra, mas sem nenhuma Não dou. dor, porque já cicatrizou, a fratura já foi curada, e agora você pode orientar outros, dizendo, olha, eu passei por aí, e segura firme, porque vai passar, Vai faz passar. parte. Você está me entendendo? Então, se não entender todos esses passos, entendeu? A pessoa desiste no meio do caminho. E aí eu quero colocar uma outra questão aqui também, que é perdoar a pessoa com quem o cônjuge se envolveu, né? Isso é Eita! doloroso. Presta atenção. Tem mulher A agora que Bíblia, está falando todos os nomes. a Bíblia deixa muito claro, né, que o perdão é Pastor, o eu queria só escândalo colocar da aqui para o graça. senhor, só um minutinho, eu queria só colocar aqui para o senhor que nós temos 9. mais 9 minutos. Não, 9 não. 9. Porque nós começamos um pouquinho antes. Começamos 26. Foi? 8 Nós temos minutos. 8 minutos para a gente encerrar essa live. Então a gente vai ter que Infelizmente, correr um pouquinho. eu falei que 1 hora ia ser pouco. verdade. Falei. É verdade. Eu ia falar aqui ainda sobre prevenção, pô. Como é que o pessoal se previne do adultério? Mas beleza. Então a gente vai ter que começar outra live. Pastor, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, daqui a pouco, sair e voltar para o senhor concluir. Eu acho importante. Eu prefiro que a gente faça isso para a gente não perder o que o senhor tem para entregar hoje. Maravilha. Ótimo. Porque Vai ajudar muita gente. eu acredito verdadeiramente que essa noite vai ser uma noite que pessoas que estão assistindo aqui vão tomar decisões radicais. Amém. 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 Em nome Eu de creio. Jesus. Eu Amém. creio que esse projeto dessa semana nasceu no coração de Deus. Amém. E eu creio que nessa semana, né, Deus vai salvar famílias aqui. Amém. E o que eu Amém. quero dizer aqui para todos vocês que estão escutando a gente é que todo esse processo, toda essa dor, todo esse sofrimento, esse choro que faz parte do processo, o que eu tenho para dizer para vocês é que, tanto pela nossa vida, como pelos casais que a gente tem acompanhado, que também passaram por esse processo, é que vai valer a pena. Amém. Sabe? Vale a pena cada lágrima derramada durante esse processo. Né? Vale a pena cada dia que você chegou ali orando a Deus, dizendo que não aguenta mais, que está cansada, que está cansado, né? Que chegou no limite, chegou ali, está com vontade de desistir, mas não desistiu. Então eu creio que tudo isso vai valer a pena e que um dia, daqui a alguns meses ou alguns anos, vocês vão estar falando, assim como eu e a Nath, a gente está falando aqui nessa noite para vocês. Sabe? Que aquela situação ela foi superada. Com certeza. Ela foi vencida. Os dois juntos, né? A Bíblia diz que o homem deixará, né, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua família e se tornará os dois uma só carne. Então eu creio que essas alianças de uma só carne serão estabelecidas aqui nessa noite. Reestabelecidas, né? Reestabelecidas e que vão ser construídas, consolidadas, né? E que essa aliança, esse perdão, né, essa restauração, ela vai gerar muitos frutos, sabe, pastor? Sim, Muitos frutos. Frutos para os filhos, frutos para os netos, frutos para os bisnetos. Para a sociedade, eu creio, para as sabe? igrejas. Eu creio nessa palavra, que as famílias fortalecidas, elas geram igrejas fortalecidas, que geram cidades transformadas, sabe? Eu creio que tudo começa, né, do casamento, tudo começa de uma casa, e a mudança de uma casa, ela pode impactar uma nação. Amém. Ela A pode Bíblia, impactar... lá no Salmo de número 127, né? Se o Senhor não guardar a cidade. Então, é interessante que se o Senhor não edificar a casa, primeiro fala da casa, depois se o Senhor não guardar a cidade. Então, preste atenção que é a casa, depois a cidade, o estado e a nação. Então, tem tudo a ver com o que você está falando. O que nós estamos falando aqui tem a ver com a nação. Tem a ver com a sociedade como um todo. Não é? Inclusive,
nós vamos ter, aproveitando a sua audiência, nós vamos ter agora, do dia 4 ao dia 7 de junho, o SOS Casamento Online. É um tratamento aonde a gente faz, é um tratamento intensivo para casais que precisam de ajuda. 4, 5, 6 e 7 de junho, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, se alguém quiser saber como é que funciona, é só acessar casamentocurado.com.br. casamentocurado.com.br. E aí pode se inscrever e depois participar. Depois o senhor me manda, se o senhor tiver um post, o senhor me manda, que aí eu divulgo também lá para as mulheres, para as pessoas que estão me seguindo, né, para elas darem continuidade, porque de fato tudo que nós estamos vendo aqui é o start. Agora a gente vai precisar reiniciar essa live. Vamos para o próximo passo? Vamos fazer isso. Gente, a gente vai parar essa live agora e a gente vai para a parte mais importante, que fala da prevenção. E o outro detalhe que eu queria falar também, pastor Josué, era o seguinte: quais são os ganhos que essas mulheres vão ter se elas não desistirem dos seus casamentos? Afinal de contas, nós estamos numa semana antes de divórcio. Então, nós vamos falar isso na próxima live. Nós vamos dar 5 minutos para vocês entrarem, para a gente já começar. Vamos embora? Não demora, volta rapidinho. Então, vamos que vamos.